ver uns versículos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 1. A partir do versículo 1. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Tá bom. É interessante que esse acontecimento aqui, nós vemos que a ruína do ser humano, em qualquer espécie de ruína, né, que o homem tem se metido, vamos dizer assim, tem chegado a ele, nós sabemos que é consequência de pecado. E não teve não teve outro caminho de chegar a isso aí, foi pelo pecado. Porque se nós voltamos até então ao primeiro homem, nós vemos ali em Gênesis que Deus o colocou no jardim do Éden, gozando de privilégios, né, de boa saúde, estava tudo bem. A partir então de quando ele desobedeceu a Deus, então entrou o pecado no mundo e o pecado originou a morte. E nós encontramos aqui, estou apenas pegando um trecho aqui do Novo Testamento, né? Mas nós encontramos que esse homem doente aqui, o Senhor associa com pecados. E aqui, ele não está dizendo que porque ele pecou, ele fez alguma coisa má, então agora ele está doente. Ó, só está doente porque você fez algo mal. Não é isso que o Senhor está falando. Está falando que aquilo que ele tinha ali era consequência de pecado. Assim, qualquer coisa, qualquer problema nesse mundo, nós sabemos que a origem, a raiz, é o pecado. E aqui o Senhor presente, nós vemos que ele era a solução, né, para todos os problemas também. Devemos lembrar que um dia o Senhor Jesus, essa pessoa veio, né, saiu, aquele que foi o mesmo que soprou nas narinas de Adão, e ele passou a ser alma vivente. Nós vemos que ele mesmo veio aqui para buscar esse homem perdido e no seu pecado, né? O homem está no seu pecado. Então essa pessoa veio aqui e ele mostrou, não é que ele veio se mostrando, não é isso, mas consequentemente a presença dele aqui, nós vemos que ele curou. Nós vemos aqui no caso de Cafarnaum, nesse paralítico, nós vemos que ele curou o cego de nascença, ele curou, enfim, não havia enfermidade que não tivesse ao seu alcance, né?
e também encheu a multidão de pães, né? Saciando fome, e multiplicou peixes, enfim, até ressuscitar mortos ele fez. Então, o que era isso? Era a presença do Senhor no meio dos homens. Isso nós temos aproximadamente 2000 anos que esses fatos aconteceram. Até é muito bonito, né, a leitura dos evangelhos, dos 4 evangelhos, né, muito interessante, porque nós vemos as narrativas de cada evangelista contando sobre a vida do Senhor Jesus, né, seu nascimento, vida e morte, ressurreição. E, então é interessante ler isso, nós encontramos isso, que o Senhor sempre, não havia nada, não tinha ninguém, né, que chegasse ao Senhor e ele saísse de mão vazia. O Senhor era suficiente para qualquer coisa, não importa, nem a morte colocava obstáculo para que ele fizesse algo. E ele fazia isso com amor, né? Ele não era o Senhor não era aquilo que muitos pensam, parecia um mágico, né? Eu fazia algo fora dele, vamos dizer assim, fazia. Não, ele... Nós vemos que aqui pelas Escrituras, né, várias passagens, nós não lemos nenhuma desse sentido, mas nós vemos que ele se compadecia das pessoas. Ou seja, que é isso? Ele simpatizava, ele tomava para ele isso aí. Até vamos ler um versículo, é aqui mesmo, em Mateus, ó. Deixa eu pegar essa outra Bíblia aqui, só para me localizar. É isso mesmo, é mesmo. Voltando no capítulo 8, aí, capítulo 8, versículo 16 e o 17. E chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então nós vemos que o que o Senhor fazia era justamente esse ato de compaixão, esse ato de amor. Ele tomava sobre si. Ele fazia algo com amor, ele fazia com compaixão. E não era apenas uma solução do problema ali da pessoa externamente. Ele diz aqui que ele tomou sobre si. O que é isso? Ele tomava para ele as dores, as enfermidades. E, então, a presença dele aqui, do Senhor Jesus, mostrou quem realmente ele era. Ele fazia isso com amor. Ele não estava fazendo para provar que ele era isso, mas não. Era, não vou dizer essa palavra, mas automaticamente era a vida dele. Ele era um homem que amou a todos, sem exceção, e curando e fazendo tudo, e não tinha nada ou alguém que se escapasse do seu amor, né? Então ele fazia isso. Até, inclusive, esse versículo do capítulo 8, aqui que nós lemos, versículo 16 ou 17, nós vemos que essa palavra de Isaías, do versículo 17, aí, ó, ele está citando Isaías 53, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Isaías 53, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Muitos pensam que isso aí é para agora. E isso é um engano muito grande, né? Isso é um mal doutrinal assim terrível, que oprime muitas pessoas aí, e está completamente equivocado. Ele está dizendo
o versículo 16, que chegada a tarde, trouxeram a ele os endemoniados, os enfermos, e ele curou todos, para que se cumprisse aqui, nesse dia aqui, o que Isaías disse lá, Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas doenças, enfermidades, e levou. Foi ali que ele fez isso. E muitos pegam e levam para a cruz. Ah, foi na cruz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isso não está escrito, gente. Isso é um erro muito grande. O que ele levou na cruz foram nossos pecados. Isso é muito claro. Vamos ler esse versículo lá em um dos versículos. Vamos lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, acho que é. 1 Pedro, segundo Pedro, não vou achar. 24, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou o que na cruz? Os nossos pecados, não nossas enfermidades. Foi aqui na sua vida que ele, sim, inclusive nessa tarde aqui, ó, foi onde se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, eu estou dizendo isso porque existe hoje uma inversão dos valores da obra de Cristo, né? Pegam essa promessa, ou algo que estava profetizado por Isaías, que deu cumprimento aqui na sua vida, quando ele esteve presente, eles pegam e levam essa promessa aqui para a cruz, e aquilo que foi dito na cruz, sobre os pecados, isso eles não atribuem, essa verdade. E então fica muitos achando que você está doente, então você está com... Fala, pô, não quero nem falar o que fala, né? Mas falam uns absurdos sobre a pessoa enferma. Isso está errado, né? Então, aquilo que realmente o Senhor fez na cruz foi que ele levou sobre si os nossos pecados. E isso as pessoas não querem abraçar essa verdade. Ele quer o socorro, mas a verdade sobre o ponto principal do qual o Senhor veio e deu a vida dele ali, foi por causa dos nossos pecados, para tratar com esse terrível problema chamado pecado. Voltando ao Senhor aqui, nós vemos que ele era a solução. O que Isaías disse? O que Isaías disse foi que a rejeição do Senhor Jesus aqui nesse mundo, porque nós devemos entender que o Senhor foi para a cruz completamente rejeitado pelos homens. Ele não foi seguindo o seu caminho para a cruz e as pessoas se lamentando porque ele estava indo para a cruz. Mas era necessário, mas tudo bem, mas nós vamos... Não, ele foi tirado fora, como eles foi enxotado fora, tira esse homem daqui. Então, com a tirada dele, da rejeição de Cristo aqui, nós vemos que o que sobrou foi nada. Ficou o quê? Ficou o mundo com os seus endemoniados, com os seus enfermos, com as suas dificuldades, com os seus pecados. Isso ficou, porque aquele que tinha a solução foi tirado. Até hoje, se você passar em frente de um hospital, saiba que o hospital é um monumento levantado provando que um dia nós rejeitamos Cristo, porque aquilo não era para existir. Se o Senhor tivesse sido aceito, não haveria hospitais, não é verdade? Então isso é uma prova que o Senhor foi tirado fora daqui. Então nós ficamos com esses problemas.
Ah, todo mundo reclama da política e tudo mais. Também é isso aí, ó. Aquele que tinha o poder do governo nesse mundo foi tirado também. Inclusive foi trocado por Barrabás. Vocês sabem bem da história, né? Ele foi trocado por Barrabás. Então as pessoas reclamam tanto da situação. Nós trocamos um dia, gente. Nós trocamos o Senhor por isso aí. Então, mas eu queria dizer isso, que o Senhor presente aqui, ele era a solução para tudo. Então o Senhor foi tirado, a solução foi tirada e os problemas ficaram. Então nós continuamos passamos a viver com a convivência desses problemas que existem hoje com todo mundo. Ninguém se iluda, né? Por isso que eu digo que é uma má doutrina que hoje é pregada dentro do cristianismo. Não se iluda em promessas da qual o Senhor não fez. Né? Uma delas é essa aí, achar que você, ao aceitar Jesus, você não vai ficar mais doente. Isso você está completamente enganado. Né? Nós passamos a colher ainda os frutos desse tão terrível estado. Mas o Senhor foi tirado, mas ele foi à cruz para dar a sua vida por nós. Então esse é o ponto que nós devemos ter a atenção nele agora, né? Que o Senhor Jesus, ele veio para dar a sua vida por nós. Então quando Pedro fala ali que ele levou sobre si os nossos pecados, sobre o madeiro, essa sim é a verdade que cada homem realmente deveria, cada pessoa, né, deveria abraçar essa verdade. Porque o Senhor veio justamente para esse fim, para dar a sua vida por nós. Nos livrando do pecado no sentido não apenas governamental, mas o judicial. Muitas pessoas não sabem o que é isso. Confundem o perdão governamental com o perdão judicial. O perdão judicial é aquele que somente o Senhor... O irmão leu hoje de manhã, vamos ler esse versículo, vamos, para a gente poder entender isso aí, nos ajudar, né? Hebreus capítulo 1. Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. 1, 2 e 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós vemos que o poder que esse homem tinha, como nós vemos ali no Evangelho, quando foi aquele paralítico introduzido na presença dele, ele curou ele dizendo que os pecados dele estavam perdoados. E foi exclamado lá no nosso texto, foi exclamado, mas ele está blasfemando, porque ele está dizendo que ele está perdoando pecado. Só Deus pode perdoar pecado. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, eu te digo, levanta e anda. Ou seja, para perdoar pecados e levantar aquele paralítico, só Deus podia fazer isso. E ele fez isso.
O Senhor fez ali mostrando, mas esse perdão ali ainda era um perdão, vamos chamar assim, governamental, porque ele tinha autoridade para perdoar, mas o pecado ainda existia, porque o pecado ele só poderia ser removido por esta obra que nós estamos vendo esse versículo aqui de Hebreus, versículo 3. Havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, como pela autoridade da sua palavra? Não, pela sua obra na cruz. Então, toda a autoridade que o Senhor tem, né, e tinha e tem também, ainda tem, de sustentar todas as coisas, nós vemos que esse versículo 2 aí, ó, a quem constituir dele de tudo, por quem fez também o universo aí, né? Aqui fala o mundo, mas são os mundos, é o universo. Então essa maravilha que nós saímos aí fora e olhamos para cima agora à noite, você vê aquela imensidão, foi ele que fez. Mas a autoridade que ele teve, pela palavra, criar todas essas coisas, pela autoridade de fazer tudo isso, bastava para perdoar pecados? Ele teve que dar a sua vida por nós. Foi escrito pela própria Escritura, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, era necessário que ele viesse, alguém, o que ele está mostrando aqui é um consolo para nós, sabe? Porque está mostrando que a obra de expiação, a obra da necessidade, a altura das justas demandas de Deus sobre o pecado, tinha que vir de Deus mesmo. Não existia nada no homem ou entre os homens que nós pudéssemos fazer alguma coisa, vamos dizer assim, para atingir a santidade de Deus. Então, ele mesmo é que tomou as providências da nossa salvação. Muitos pensam que a salvação é eu que vou ter que me virar. Você vai ter que se virar com a sua salvação. Então, eu vou para o inferno. Vocês aí, ó, estão tudo roubados, podem ir embora, se for isso aí. Mas não, sabe, é ele, a salvação é de Deus. É Deus para o homem, não é o homem para Deus. Ele mesmo veio aqui. Vocês lembram daquele trecho em Gênesis capítulo 22, quando Abraão foi posto à prova e Deus falou para Abraão, Abraão, e ele diz, eis-me aqui, Senhor, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai e oferece-o sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Ele pegou, já de madrugada, ele albardou o jumento dele, pegou servos dele também, e levou e foi. Ao terceiro dia ele já viu o lugar de longe. Daí ele desceu e falou para os jovens, os servos dele, falou, ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz, que era Isaque, subiremos ao monte e, havendo adorado, voltaremos para vós. Mas ele foi dito que ele ia subir para matar o filho dele, para sacrificar o filho dele. E ele falou, e havendo adorado, nós voltaremos para vós. E quando ele foi indo, Isaque falou assim, meu pai, sim, filho, está aqui o cutelo, tem a lenha, tem o fogo, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Ele disse,
Deus proverá para si mesmo um cordeiro. Deus proverá para si mesmo um cordeiro. Então, Abraão, né, ele foi um homem de fé, porque ele sabia, por isso que ele falou para os jovens, nós vamos subir lá, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Porque o filho dele, Isaque, era o filho da promessa. Nós estamos falando de algo terreno aqui, né? Abraão, a sua posteridade ia ser numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu. E o filho dele, o Isaque, era o filho da promessa. E se Deus falou, vai e oferece-o, nós vemos que aqui em Hebreus, na carta de Hebreus, capítulo 11, diz que ele realmente, ele estava pronto para fazer isso, porque ele cria que Deus era até poderoso para ressuscitar aquela pessoa, porque foi dito que em Isaque será chamado a tua descendência. Então ele sabia que o Senhor ia fazer alguma coisa maravilhosa. Mas eu estava pensando nesse pensamento, nesse sentimento que Abraão teve, quando o Isaque perguntou, mas cadê o sacrifício? Está tudo aqui, ó. E onde é que está o cordeiro? Deus proverá para si. Então, é dentro desse pensamento que nós vemos que o sacrifício de Deus para nos salvar, para nos socorrer, Deus proverá. E Deus proveu para si mesmo o cordeiro. Não foi nós que tivemos que se virar aqui. Não, ele fez tudo. O Senhor Jesus, quando estava aqui, nos seus dias aqui nesse mundo, João Batista vendo, isso está em João capítulo 1, versículo 29, João Batista vendo, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus havia provido. Está aqui, ó. Ele estava presente aqui, essa pessoa da qual nós estamos falando, que ele veio justamente para tratar desse assunto, mas era necessário o quê? Era o cordeiro. O que era o cordeiro? O cordeiro nós vemos que é uma figura do Velho Testamento, que era usado os animais para sacrificar, para que o sangue fosse derramado, porque havia necessidade disso. Vamos ler um versículo em Hebreus também, vai. Vamos aproveitar o gancho que estamos aqui em Hebreus. Vamos no capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus. Hebreus 10, versículo 1. Por quê? Tendo a lei, essa lei que ele está falando é a lei de Moisés, é a lei mosaica, né, que Deus deu para o povo de Israel. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar que a eles se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração de pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz sacrifício, e vai falar do Senhor agora como sendo ele o sacrifício. Mas, desculpa. Nós vemos que a lei aqui, ó, que ele está falando, eram figuras, eram sombras dos bens vindouros, ou seja, aquilo que era real. E uma das coisas que ele aponta aqui era o sacrifício, aqui que ele está falando, é o sacrifício anual, do qual o sumo sacerdote lá no templo lá de Salomão, ele fazia um ritual que ele oferecia o animal lá no altar de sacrifício, e depois, com o sangue desse animal, ele entrava, ia até lá no Santíssimo, onde tinha a arca, o propiciatório, e ali ele aspergia o sangue do animal que foi derramado lá. O que ele fazia? Expiação dos pecados? O que está escrito aí? Versículo 3. Ele fazia o que? Expiação dos pecados? Comemoração.
que é isso? Esse sacrifício que a cada ano ele fazia, ele estava indo lá para lembrar que o pecado ainda estava lá. É isso que é. Comemoração dos pecados, ou seja, o pecado ainda está aí. Então, os sacrifícios era para lembrar que os pecados ainda estavam lá. Por isso que ele fala que é impossível o sangue dos touros, dos bodes, de todos os animais que eram sacrificados, remover seu pecado. Porque realmente, isso é um fato, né? Se, ao oferecer um sacrifício, o pecado fosse removido, então não precisava fazer mais. É isso que ele está falando. Então não precisava fazer outra vez. Por que vai fazer outra vez? Mas não, eles faziam dia após dia, ano após ano, sacrifícios. Por quê? Comemoração, mostrando que o pecado ainda estava lá. Mas vindo Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, esse sim, foi à cruz e ele fez com um só sacrifício. Inclusive, se você dá uma lida em Hebreus aí, você vai encontrar 7 vezes a palavra um só, um único sacrifício, uma única vez, 7 vezes, mostrando que uma só oblação, uma só expiação que o Senhor fez, para sempre foi feito. Então esse sim, veio, né, o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que Deus providenciou para si mesmo. É esse que é o nosso Salvador, é o Senhor Jesus. Veio de Deus. Né? Lembrar que a pessoa do Senhor Jesus era uma pessoa da divindade. Ele veio aqui, se fez o homem para dar a sua vida por nós. Ele derramou seu precioso sangue. O sangue do Cordeiro foi derramado. Agora sim eu posso dizer que não resta mais. Então, eu disse que é um consolo, porque o poder, né, da obra de Cristo, ela foi feita, né, a obra foi feita à altura das santas demandas de Deus. Não foi algo que, vamos dizer, na altura do homem, assim, na altura de Deus. É muito mais. Em Colossenses fala que pela obra da sua cruz, pelo sangue da sua cruz, ele reconciliou todas as coisas no céu, nos céus, na terra e a vós, ele fala, Paulo fala. Então havia muito mais, né, quando nós falarmos da obra de Cristo, é muito mais além do que aquilo que toca apenas a nós. Mas nós devemos entender isso, que o Senhor veio como um homem fazer isso. Ele veio à nossa semelhança. Inclusive, ele não veio aqui para socorrer anjos. Veio socorrer o homem. Isso é um privilégio muito grande, né? Saber que Deus, ele lembrou de nós, de um homem caído, perdido, né? Ontem nós lemos um trecho lá de João 5, aqui ontem à noite, na reunião. Nós vimos lá também que o Senhor foi para Jerusalém e havia uma festa. Na verdade, era interessante que fala isso. Havia uma festa em Jerusalém. E o Senhor Jesus foi lá. Só que junto à Porta das Ovelhas havia um lugar que tinha 5 alpendres, né, pavilhões, e havia toda sorte de enfermo ali. Porque quando a água movia, o primeiro que pulasse na água sarava de qualquer doença que tivesse. E o Senhor Jesus foi lá, e ele foi um homem que havia 38 anos, que estava ali enfermo, ele era paralítico, ele não conseguia correr na água na hora que a água se movia, ele não tinha como chegar lá, o outro ia na frente dele. E ele ficou 38 anos enfermo. Só que nós vemos ali que fala que o Senhor Jesus foi lá vendo e sabendo que ele estava há 38 anos. O Senhor viu e sabia.
Então, que maravilhoso que é isso, né? O Senhor veio para esse mundo, né? Para buscar, sabe? Buscar você. Buscar esse que realmente não tem nada. Até o Senhor falou assim para ele: queres ficar são? Ele falou: eu não tenho ninguém, Senhor, que me ponha na água. Mas o Senhor estava muito mais além, né, do que o esforço dele. Levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente ele levantou, aquele homem de 38 anos, doente, levantou e foi andando. E os fariseus, a figura da religião, né, vendo aquele homem caminhando ali, sabendo também disso. Ah, não é lícito você carregar essa cama, não. Hoje é sábado. Terrível, né? Em vez de falar, puxa, que maravilha. Nossa, 38, você está... Como que você está andando? Não. Hoje você não pode carregar o leito porque é sábado. Então, essa é uma figura do homem religioso que ele não, na verdade, ele não valoriza os dons de Deus, né? Aquilo que Deus faz para o homem. Ele não, isso é movido pela sua religião, pela sua justiça própria. E nós vemos que o princípio justamente é esse, que nós não temos nada. Mas que ele veio, né? Isso é maravilhoso. O Senhor foi, quando o Senhor subiu para Jerusalém, ele não foi para a festa. Como que o Senhor ia entrar na festa? Não é verdade? Aquela multidão de doentes ali, e o Senhor chegou lá. Ele ia na festa, ele pegou e foi lá para... Então o Senhor veio aqui para esse mundo que tem as suas festas, né, para abafar a consciência da realidade que o homem é. Mas o Senhor veio aqui para buscar e salvar o perdido. Então isso liga muito consolo e que abraçar essa verdade, né, que foi, como eu disse no início, foi trocada, né? Na cruz, o Senhor veio para levar sobre si os nossos pecados. Então, seus pecados, eles foram para a cruz, que o Senhor levou lá. Ele foi o cordeiro, porque o cordeiro, ele justamente ele ia para a cruz, morria, né? De querer ir para a cruz, mas o cordeiro morria por causa do pecado do homem. Ele era o substituto do homem. E o Senhor Jesus realmente foi o substituto, o cordeiro substituto do homem, foi para a cruz e ele derramou o sangue dele, ele levou ali também os pecados. Então, essa verdade você tem que abraçar, sabe? Os seus pecados foram perdoados, o Senhor veio e perdoados te são os teus pecados, porque ele derramou o sangue dele, não é apenas a autoridade de uma palavra, que ele, mesmo assim que ele tinha, né? Mas ele foi além, ele foi fazer a obra. Ele fez a obra de Deus, dando a sua vida por nós, morrendo ali na cruz. E lembrar que o sangue que nos purifica de todo pecado, que isso está na carta de João, né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembrar que esse sangue é quando o Senhor... porque muitos, é outra confusão também que fazem, né? O Senhor Jesus, quando foi para a cruz, ele foi 9 horas da manhã e ficou até as 3 da tarde na cruz. Ele ficou 6 horas na cruz. E ele ficou, essas horas foram divididas em duas etapas, vamos chamar assim. As 3 primeiras e as 3 últimas. As 3 primeiras, ele ficou ali na cruz sendo objeto de escárnio. As pessoas blasfemavam, zombavam dele. Você não é o rei dos judeus? Então desce da cruz, e não sei o que. Ficava blasfemando. Salvou os outros, a si mesmo salva. E ele ficou ali, suportando o escárnio dos homens contra ele. Na hora que deu meio-dia, diz a palavra que fez trevas sobre toda a terra. Isso até as 3 da tarde. Então, nessas horas, foi onde o Senhor Jesus tratou com esse terrível assunto diante de Deus para ser ali o alvo do juízo de Deus
que eu mereci, que você, cada um merece do juízo de Deus, ele veio e se interpôs entre Deus. Eu acho maravilhoso, nós não vimos isso, né? Fez trevas, né? Mas ele se foi ali, apesar de crucificado, mas ele foi colocado, ele se colocou diante de Deus para que Deus derramasse o justo juízo dele, que nós merecíamos. Ele tomou esse lugar, por isso que é o cordeiro dele, foi o substituto. O juízo de Deus foi derramado em cima dele, naquelas 3 horas de trevas. Foi justamente nesse tempo que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque Deus é santo. Esse era o motivo. A resposta era essa, porque ele está, inclusive o Senhor Jesus está citando o Salmo 22, né? Que é o seu versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Aí o Salmo continua, porque se alonga de minhas palavras, meus bramidos. Daí no versículo 3 fala assim: por quê? Porque tu és santo. Então, por causa da santidade de Deus, ele veio, o justo, o único homem justo nesse mundo, foi aquele que provou o juízo, o abandono de Deus. E depois que cumpriu-se essas horas, o Senhor Jesus disse: está consumado. E havendo dito isso, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Daí um soldado foi lá e enfiou a lança no seu lado, onde saiu o precioso sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Esse sangue que foi o sangue da expiação. Eu digo isso porque muitos pensam que o martírio do Senhor Jesus, né, pela trajetória até chegar à cruz, ele sofreu, sim, ele sofreu, ele foi maltratado, judiado, cuspido, espancado, mas aquilo não perdoava pecado, entende? Isso que eu quero dizer, sabe? Os sofrimentos do Senhor Jesus não perdoavam pecado. Ele teve que ir para a cruz e morrer e ser derramado o sangue de Jesus Cristo. Eu digo isso porque muitos pensam que os sofrimentos pagam algum pecado. Não. Você precisa do sangue do Senhor Jesus. E isso ele fez dando a sua vida lá e morrendo. Quando fala que ele morreu também pelos nossos pecados, porque no Velho Testamento havia também a expiação, né, que haviam dos bodes, eram trazidos 2 bodes diante do sacerdote, e ele lançava as sortes, por assim dizer, né, segundo a Escritura, e escolhia o bode que ia morrer. Então o bode, um bode morria, era sacrificado, o outro bode era um voluntário que pegava esse bode vivo e levava para o deserto, para longe, para bem longe, e largava esse bode lá, do qual, inclusive, o sacerdote punha a mão na cabeça dele, confessava os pecados de Israel, do povo, e pegava e levava embora e largava lá. Nunca mais se ouvia falar desse bode. Então, o Senhor Jesus, ele deu a sua vida, ele teve que morrer, derramar o sangue, sim. É o sangue que nos purifica de todo pecado. Mas saiba que ao morrer também, ele fez a figura desse bode. Ele morreu, por isso que fala que levou sobre si os nossos pecados, porque ele levou para a morte. Foi esse bode que foi embora, para nunca mais você pensar que existe pecado. Isso é maravilhoso, né? O Senhor Jesus foi embora, ele morreu, levou os nossos pecados. E, além de tudo, ainda derramou sangue, foi a perfeita expiação de Deus, né? Providenciando para nós plena salvação. Então, por favor, eu quero que você abrace essa verdade. Isso sim a palavra tá dizendo que você deve abraçar. Essa é a promessa de Deus para nós, né? Vida eterna. Como? Por Cristo. Essa é a verdade, sim, você tem que abraçar. E agora, as consequências desse mundo que nós passamos, não se preocupa, sabe? O Senhor vai cuidar de cada um de nós, até enquanto estamos aqui, nós
trilhamos ainda essa senda das consequências da rejeição de Cristo. Mas salvação está à mão, né? Mais fácil do que tomar esse copo d'água aqui, ó. Não é verdade? Salvação é mais fácil do que você tomar esse copo d'água. Agora, fácil para mim e para você. Para o Senhor, custou a vida dele. Mas foi feita a obra de Cristo. Ela foi feita e plena. Então, ele pode hoje dar salvação plena. Sim, de graça. Isso é graça. Graça de Deus em nos salvar. Podemos agradecer? Senhor Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, por este teu amor por nós, em teres deixado a tua glória, todo esplendor da tua glória, um Deus criador de todas as coisas, vindo a esse mundo, se submetendo a um homem como nós, semelhante, mas sem pecado. Pôde se fazer pecado por nós. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, indo à cruz, ser o nosso representante diante de Deus, em juízo, para nos salvar. Obrigado por essa obra consumada, agradecemos também, Senhor, porque estás vivo hoje, ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, e sendo assim, esse pleno Salvador, suficiente. E agradecemos, Senhor Jesus, que podemos confiar plenamente nessa obra que tu fizeste. E a ti, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por tão grande salvação, por ter aberto as portas do céu para nos abençoar de forma tão infinita, dando o teu Filho. E também nós pedimos, Pai, pela tua palavra que nós lemos aqui agora, que tu esteja abençoando, também abrindo os corações para entender essa preciosidade que é o Cordeiro de Deus, o teu Filho Jesus, o nosso perfeito substituto. Obrigado por tão plena salvação. E assim nós agradecemos mais uma vez por mais um dia da tua graça, ó Pai, e da tua misericórdia. E pedimos por essa noite que tu nos despeça em paz, agradecidos por tão grande salvação que há em teu Filho Jesus. Esse nome precioso nós agradecemos. Amém.